No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui do canal, que é o feminismo. Eu vou explicar para vocês por que o feminismo e o cristianismo são totalmente incompatíveis. Sim, minha amiga, não dá para ser feminista e cristã. Você vai ter que fazer uma escolha. Esse é o terceiro vídeo de uma série. No primeiro vídeo eu falei sobre a obra satanista de Marx. No segundo vídeo eu expliquei para vocês por que Jesus não é, nunca foi e nem nunca será socialista. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre feminismo. Os dois vídeos anteriores já dão motivos suficientes para ninguém ser feminista e cristã. Pior é que tem homem feminista, né? Abafa o caso, mas tudo bem. Não tem como, e eu vou explicar para vocês usando a Bíblia o porquê dessa incompatibilidade. O primeiro conceito que eu quero deixar claro é que eu vejo muitas pessoas dizendo que feminismo é individual, que cada uma tem um feminismo, que o feminismo é o que eu penso, mas não é bem assim. O feminismo não é o que eu penso, o que você pensa. O feminismo é um movimento e ele tem autoras e intelectuais desse movimento, e são esses autores e intelectuais que dizem o que é realmente o feminismo. Esse movimento milita causas como, por exemplo, aborto, promiscuidade, ideologia de gênero. Eu não preciso explicar para vocês que essas causas são totalmente contra o que diz a Bíblia. Aí vai ter uma amiga feminista que vai dizer que ela é feminista, mas ela quer igualdade de direitos e ela não quer o aborto. É por isso que eu comecei explicando. Não é o que você pensa, é o que as intelectuais dizem. Então, se você não é a favor do aborto, você está fazendo papel de idiota útil no feminismo, porque o feminismo milita a favor do aborto. É assim que as coisas funcionam. Outra coisa que eu quero esclarecer para fazer essa ligação de feminismo e marxismo é que o feminismo ele vem do marxismo, e eu não preciso nem explicar de novo o porquê que eu sou contra o marxismo, né? Vai lá no vídeo de novo do Marx satanista que vocês vão entender melhor. Então, no final da vida de Marx, ele começou a descobrir que a luta de classes entre proletários e burgueses não era o cerne da questão, não era o principal do socialismo. Ele começou a descobrir que o direito de propriedade começava no casamento, na propriedade, como ele diz, do marido sobre a mulher. Ele morreu antes de concluir a sua última obra, mas o amiguinho dele lá, né, o Engels, pegou os manuscritos do Marx e lançou o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que ele argumenta sobre essa tal propriedade do marido sobre a mulher e diz claramente que temos que destruir isso. Essa propriedade que ele fala é o sistema patriarcal da Bíblia, é o plano de Deus, é exatamente isso que eles querem destruir. Alguns anos depois, vêm as autoras feministas. Eu até posso voltar e vou voltar a esse assunto em outros vídeos. Eu só vou dar uma passada rápida por essa parte para não ficar muito longo, porque o objetivo desse vídeo não é explicar isso. Mas depois vem Simone de Beauvoir, que prega a liberação feminina e transfere essa luta de classes entre burgueses e proletários para homens versus mulheres. E agora, mais recentemente, nós temos a Judith Butler, que quer destruir o conceito de feminino. Para que a mulher seja totalmente liberta, segundo Butler, nós temos que acabar com toda e qualquer diferença entre homens e mulheres. E é daí que vem a ideologia de gênero, que já não importa mais a biologia, você pode ser o que você quiser, inclusive ter desejo pelo pai, pela mãe, pelo irmão, ou por animais, ou por objetos, porque essas são todas normas impostas pela sociedade, ou seja, é muita opressão. Mas como hoje o vídeo é de sexta-feira, eu vou falar sobre feminismo e vou falar sobre cristianismo, eu vou embasar esses argumentos com a Bíblia. E nós vamos começar lá pela criação. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte:
E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, nesse versículo, a gente já consegue entender duas coisas. Não é bom que o homem esteja só. Nós mulheres sabemos disso. Eles realmente precisam das mulheres, né? Mas outro ponto que eu quero destacar aqui nesse versículo é que Deus fez uma adjutora para estar como diante dele. Ele não fez uma escrava, uma serviçal, uma pessoa inferior. Não é nada disso. A mulher veio para complementar o homem e o homem complementa a mulher. Nós somos opostos e complementares. Diferentes, somos diferentes, mas nenhum é mais nem menos do que o outro. Vamos voltar um pouquinho então em Gênesis capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Fica muito claro aqui. Macho e fêmea os criou. Ele criou os dois para serem amados igualmente, porém são sim diferentes. E só tem dois. Essa binaridade que o feminismo luta contra está na Bíblia. Então, mais um motivo para você não ser feminista, se você é cristão. Ou então, vá ser feminista e saia da igreja, porque você está sendo hipócrita. Ou você acredita em Deus e no plano dele para sua vida, ou você acredita no plano do mundo. Faça a sua escolha. Um dos assuntos mais polêmicos que envolve feminismo e cristianismo é a tal igualdade de direitos. Só que quando nós falamos em direitos, nós precisamos entender que direitos estão ligados a deveres. Nós temos direitos iguais se nós temos deveres iguais. Como eu falei anteriormente, homem e mulher são igualmente valiosos para Deus, mas eles têm funções diferentes. Isso não quer dizer que a mulher é menos do que o homem. Eu vou repetir várias vezes que é para ver se entra na cabeça das pessoas. Homens e mulheres são diferentes. São diferentes. Não é um superior ao outro, apenas diferentes. E um dos assuntos que mais irrita as mulheres, e eu sei porque um dia eu também achei isso muito estranho, é a tal submissão da mulher. Mas vamos analisar com calma e eu vou pedir agora que abram o coração para entender algumas coisas que o mundo distorceu quanto à submissão da mulher. Sim, a Bíblia diz claramente que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas não é só isso. Tem todo um contexto. Como sempre na sexta-feira eu digo, nós temos que analisar o contexto bíblico. Então, em Efésios 5, versículo 22 em diante, vai nos falar dessa submissão. E presta bem atenção no que eu vou ler agora para vocês. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Até aqui eu acredito que tem muita mulher, irritada, braba comigo, mas calma e presta bem atenção nesse versículo que eu vou ler agora. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então as mulheres são submissas a um marido que ama elas a tal ponto de dar a vida por elas. Elas não vão ser escravas, elas não vão ser serviçais, elas serão submissas, mas o marido tem o dever de proteger e de amar essa mulher de todo o coração, o que na verdade é o que toda mulher sonha, e é isso que as mulheres hoje em dia procuram, porque nós temos direitos iguais aos dos homens. Nós podemos votar, nós podemos trabalhar, comprar, vender e fazer todas essas coisas, e isso não é condenado pela Bíblia. A mulher pode sim ter esse direito de fazer essas coisas. O problema é que a nossa sociedade perverteu os papéis de masculino e feminino, e hoje é muito comum as mulheres buscarem aquele cara que ame elas
como Cristo amou a igreja. Isso está se tornando cada vez mais raro, porque o feminismo quer colocar as mulheres numa posição superior, de seres intocáveis, de pessoas que não podem ser criticadas, de pessoas que não podem ceder um único milímetro pelo bem de algo muito maior do que elas, que é a instituição família. Na verdade, o feminismo luta contra a família, porque quando ele acaba com o papel da mulher, toda a família é destruída. Eu vou ler mais 2 versículos para reforçar essa ordem de Deus, para que os homens amem as mulheres, para que eles sejam fiéis, para que eles só tenham olhos para sua mulher. Qual é a mulher que não quer isso, gente? O texto está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O homem que não ama e não protege a sua mulher, para Deus, é pior do que o infiel. Outro texto está em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Eu acho que ficou bem claro aqui que é uma troca. A mulher vai ser submissa ao marido, mas o marido não vai ser um ditador que vai chegar em casa e vai tratar ela mal e ela vai ter que fazer faxina para ele o dia todo. Não, ela vai ser sujeita a um marido que ama ela demais. E é exatamente isso que as mulheres de hoje procuram, um homem que as ame. Sobre os papéis diferentes, fica muito claro durante toda a Bíblia que as mulheres têm como papel cuidar dos filhos, cuidar da casa, zelar pelo bom clima dentro de casa e da família, e os homens têm o papel de provedor. Cada um tem a sua função, funções diferentes e complementares. Nenhuma função é inferior à outra. Isso não quer dizer que porque o homem tem o papel de provedor, que ele não vai juntar um grampo dentro de casa. Não é isso. Também não quer dizer que a mulher, por ter a função de cuidar do lar, não vai poder fazer nenhum trabalho fora. Não é isso. Isso é o que o mundo te diz, mas a Bíblia não fala isso pra gente. Os homens, por exemplo, são responsáveis por disciplinar os filhos. Todo mundo sabe que coração de mãe é muito mole, então cabe muitas vezes ao pai aquela disciplina mais rígida com os filhos. Também é papel do homem fazer aquelas tarefas que a gente não gosta tanto de fazer ou que são mais pesadas, como por exemplo, pintar a casa, subir no telhado para arrumar a antena, levar o lixo, cortar grama, arrumar o chuveiro. Não é porque nós somos incapazes, é claro que nós somos capazes de arrumar um chuveiro e de fazer todas essas coisas, mas por que nós temos que nos arriscar se os homens foram feitos para nos proteger, para cuidar da gente? Quem é que não gosta de ser cuidado? Uma boa esposa é a maior bênção que um homem pode receber na sua vida. E essas são palavras de Deus. Esse é o plano de Deus. Vou ler mais um texto então. Provérbios capítulo 31, versículo 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o dos rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Olha só que lindo, que romântico, as mulheres são românticas, no fundo toda mulher procura isso. Ela pode até dizer que ela não quer um homem que ame ela, mas é mentira. No fundo toda mulher procura um homem que ame ela do jeito que a Bíblia nos diz. O grande problema do feminismo é que nessa história de lutar por direitos iguais, ele acaba transformando a mulher em um projeto de macho mal acabado. O feminismo está certo quando acusa os homens de promiscuidade, de o fato deles saírem e ficar com todo mundo e fazer coisas erradas e ser promíscuo. Isso é visto com bons olhos pela sociedade e realmente quando o feminismo critica isso, ele está certo. O problema é que no lugar de lutar para que o homem não seja promíscuo e siga o que a Bíblia está dizendo e seja somente da mulher dele, tenha olhos somente para a mulher dele, a luta ficou em fazer da mulher tão promíscua quanto o homem. O feminismo luta pelo direito da mulher de sair cada noite com um cara, no lugar de lutar para que o marido só tenha olhos para a mulher.
O plano de Deus não é que o homem seja um galinha e saia cada noite com uma. É muito claro na Bíblia, o homem tem que sair de casa para se juntar com a sua mulher e formarem os dois uma só carne. Deus não quer que o homem seja um galinha. Também não quer que a mulher seja uma galinha. Isso vale para os dois. Esse é o direito igual que a Bíblia prega. A mulher é somente do marido e o marido também é somente da mulher. Se a mulher é propriedade do marido, o marido também é propriedade da mulher. Isso é direitos iguais, não é? Queridas mulheres, não sejam burras. O feminismo não trouxe conquistas para as mulheres. Ele não trouxe a conquista da mulher trabalhar fora. O cristianismo nunca proibiu a mulher de trabalhar fora. Leiam a Bíblia e vocês vão achar exemplos de mulheres muito fortes lá. O problema é que o feminismo tirou o direito das mulheres cuidarem dos filhos dela. Hoje é quase uma ofensa a uma mulher dizer que vai querer parar de trabalhar para criar o seu filho enquanto ele estiver pequeno. Mas isso é muito importante. Todo mundo sabe que é no estágio inicial, nos primeiros anos de vida, que a criança forma sua personalidade. E infelizmente, quando uma mulher trabalha fora muitas horas, ela não consegue conciliar criar o filho com trabalhar fora. Ela não vai fazer bem as duas coisas. Alguma coisa sempre vai ter carência. É por isso que as mulheres reclamam tanto da tal jornada dupla de trabalho, porque não é função das mulheres prover o lar, essa é a função dos homens. A função das mulheres é cuidar dos filhos e cuidar da casa. Não que a mulher não possa trabalhar fora, claro que a mulher pode trabalhar e deve se realizar até profissionalmente, mas nos primeiros anos de vida, a criança exige muito da mulher. O que é mais importante, a sua família ou o seu emprego? É só perguntar para as colegas que são mães de bebês, ou então vai numa porta de uma escolinha para ver o sofrimento da mãe e a culpa que ela sente ao ter que deixar o filho na escolinha para ir trabalhar. Claro que, infelizmente, tem muitas mães solteiras que têm que fazer isso para sustentar os filhos, e eu não estou condenando essa prática e eu entendo, mas isso não é algo bom, algo que elas se orgulhem. Pergunte para elas se elas pudessem escolher entre ficar em casa cuidando do filho ou ter que ir trabalhar, qual será a opção que elas fariam? O plano de Deus também não é que a mulher seja mãe solteira. O plano de Deus é o casamento e a família. E por mais que aconteça desvios, mulheres que têm filhos solteiras, eu não estou condenando isso, mas eu não posso dizer que isso é o ideal, porque não é. As crianças precisam de um modelo masculino e de um modelo feminino, essa é a verdade. O objetivo do feminismo, da ideologia de gênero e dessas coisas todas é que as mulheres não cuidem mais dos seus filhos, porque assim quem vai cuidar desses filhos é o Estado. E aí, se pegar uma criança pequenininha, o Estado vai criar desde pequeno e vai moldar essa cabecinha conforme os seus interesses. É aí que está o projeto de destruição da família na prática e, infelizmente, com muito sucesso. Então, mulheres, não sejam burras, não desçam do seu pedestal de rainha, não sejam feministas, sejam femininas. Não se deixem seduzir por essa mentira, essa falácia do feminismo.